Atrofia muscular espinhal, conhecida como AME. Essa é uma doença neuromuscular de origem genética. Essa é uma doença autossômica recessiva. Quando a gente fala de uma doença autossômica, automaticamente ela tem a mesma chance de aparecer nos dois sexos. Sendo de caráter recessivo, isso significa que para ela se manifestar, o gene ele precisa estar em homozigose recessiva. Nesse caso, os pais eles precisam apresentar o alelo da doença. Essa doença ela resulta em uma atrofia muscular progressiva que causa fraqueza e automaticamente isso compromete os movimentos. E o que causa essa doença é uma mutação, especificamente uma deleção que acontece no braço longo do cromossomo 5, ou seja, é uma deleção no cromossomo 5q. Só que para falar dessa doença, eu convidei uma pessoa muito especial, não só para falar da doença, mas também da superação do diagnóstico, né, quando ela recebeu dessa doença. Essa pessoa é a Aline Giuliani, mãe da Iris Giuliani, do Instituto Viva Iris. Aline, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Alcione, por ter me convidado. Você já deu uma aula aí da genética da AME, hein? Gostei de ver. Eu tô aqui, ó, de olho. Aline, mas eu percebi também que você tem uma experiência muito grande em relação a essa doença, não é mesmo? Tenho, porque acabei conhecendo a AME de um jeito que não foi programado, não foi planejado, né? A gente teve uma filha, eu e meu marido, que é a Iris. A Iris vai fazer 17 anos esse ano. E com ela de 1 ano e 8 meses, a gente teve o diagnóstico de AME. Então, foi meu primeiro contato com essa doença. E a partir daí, eu me dediquei muito a estudar sobre a doença, para entender como eu poderia ajudá-la, né, na vida dela, ter qualidade de vida, ter uma vida melhor. Ô, Aline, me conta um pouquinho como foi receber esse diagnóstico. Quando a gente recebeu o diagnóstico, a Iris tinha 1 ano e 8 meses, né, como eu falei, e a gente recebeu o diagnóstico de uma maneira muito cruel. A médica disse que a Iris não completaria 3 anos de idade. E isso foi muito difícil para a gente, porque naquela época nós tínhamos 23 anos, eu e meu marido, e era muito difícil. Nossa primeira filha, como que a gente ia conviver com uma sentença, né, que foi dada para Iris? Mas a gente não aceitou aquela condenação e foi buscar ajuda, buscar informação, buscar caminhos possíveis, né? Mas no primeiro momento o impacto que isso teve na nossa vida foi gigantesco, assim, foi muito difícil de digerir todas as informações, né? Entendo. Você falou, né, que nesse caso você acabou tendo, né, que conhecer essa doença, né? E quando você teve esse diagnóstico, de que maneira que você, né, tentou buscar essas informações, né? O que você fez diante de tudo isso? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi buscar saber o que era aquela doença, né? Então toda notícia que eu encontrava era muito ruim, a literatura muito atrasada também. E aí eu conheci outras famílias. E isso foi o que me motivou, que me ajudou muito a nossa família a superar aquele primeiro momento, né? Foi trocando informações com outras famílias que a gente quebrou muitos paradigmas. E até hoje, assim, é uma coisa que faz parte da minha vida, de ter grupos, trocas entre famílias de pessoas com AME e que fizeram muita diferença para mim e continuam fazendo diferença para muitas famílias. Vale lembrar que 16 anos atrás, né, 15 anos atrás, a gente não tinha nenhuma terapia, nenhum medicamento, não tinha nenhum tratamento, né, para AME, era tudo muito difícil.
desde os cuidados diários, eram coisas que não estavam muito bem instituídas no Brasil, então ainda existe muita divergência de informação, né? Naquela época, muito mais. Então, foi muito desafiador. E hoje a gente está vivendo um momento muito diferente, né? Mas foi dessa forma que a gente conseguiu começar a encontrar um caminho, né? Trocar informação com outras pessoas, saber o que dava certo na casa de um, para a gente tentar também. E assim muitas coisas foram acontecendo. As famílias tiveram um papel fundamental nessa mudança que aconteceu em relação à AME. Então, a primeira vez, na verdade, que eu ouvi falar dessa doença foi porque o filho de uma amiga minha nasceu com AME tipo 1, né? E que faleceu com 9 meses de vida. Né? Na época, foi uma coisa muito chocante, né, até então. E foi quando, na verdade, eu tive o primeiro contato, né, com essa doença, né? E eu percebi, Aline, que a sua ideia não foi ficar ali, né, naquela expectativa, né, de ajudar só a sua filha, né? Eu percebi que você avançou nesse processo, né? Você buscou conhecimentos, né? Mas além disso, eu percebi também que você buscou já ajudar outras famílias, né? E com isso surgiu o Instituto Viva Iris. Sim, verdade. A gente batalhou muito para conseguir ter acesso a tratamentos para íris, e quando eu falo tratamentos, eu não estou falando só dos medicamentos que vieram agora, mas de cuidados diários, fisioterapia, as diversas terapias, né, que ela precisou. E a nossa dificuldade também foi um aprendizado muito grande, porque a gente estava sempre buscando coisas novas, informações, capacitação para aquilo que a gente estava vivendo. Então, o Instituto Viva Iris, ele nasceu dessa história nossa com ela. Nasceu desse desejo de poder proporcionar para outras famílias o que nós encontramos, né? Porque a gente teve muita boa sorte, foi muito abençoado de conseguir encontrar pessoas que nos orientassem, que nos apoiassem nessa trajetória. Então, assim, isso é devolver um pouco. E eu falo, assim, até hoje, que para mim é muito importante quando eu vejo uma família que está recebendo um diagnóstico recente, que está passando por aquele momento que é um luto, né? É o luto do filho vivo que a gente fala, porque é muito difícil, e até hoje tem muitas famílias que recebem o diagnóstico de uma forma muito cruel. E é muito diferente, é possível sim ter qualidade de vida, é possível sim ter uma vida longa, uma vida boa, né? São pessoas extremamente capazes, e ver uma família, poder estender a mão e ver essa família se levantar é uma coisa que, assim, me deixa feliz demais. É das coisas que eu mais amo fazer na vida, é poder auxiliar outras famílias a se levantarem diante de um desafio tão grande que é a atrofia muscular espinhal. Então, eu falei para você que o filho da minha amiga, ele teve AME tipo 1. Você está dizendo que a Iris tem AME tipo 2. Tem diferentes tipos de AME. Explica um pouco sobre isso, Aline. Sim, na AME nós temos basicamente 3 tipos mais comuns na infância e outros 2 tipos que não são tão comuns. Então, primeiro a gente tem a AME tipo 0, que é quando a criança ainda dentro da barriga da mãe, no ventre, ela começa a ter menos movimentos fetais. É um bebê que vai nascer já com uma necessidade extrema de suporte respiratório, e é uma criança que é o tipo mais grave. O tipo 4 é o tipo que acontece a partir da segunda década de vida, normalmente. Ele é um pouquinho diferente, e é o tipo que a gente chama AME em adultos, né? E na infância e adolescência são os 3 tipos mais comuns, que é tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Os tipos de AME, eles não são definidos por um exame, embora exista uma relação com a quantidade do número de cópias do gene SMN. Não é um exame que detecta. Como você classifica é pelo maior marco motor alcançado e a idade inicial de aparecimento dos sintomas.
Então, a AMI tipo 1, ela vai ter sintomas geralmente antes dos 6 meses de idade. Na história natural da doença, é uma criança que não vai sustentar o pescoço, que não vai sentar. É uma criança que vai precisar de suporte para se alimentar, para respirar. A AMI tipo 2 vai apresentar sintomas a partir de 6 meses a 1 ano e meio. É uma criança que vai sentar, ela talvez vai engatinhar, ela vai se desenvolver normalmente até uma determinada idade e depois não mais. Então, são crianças que não vão andar. E o tipo 3 é quando os sintomas aparecem depois dessa idade. É uma criança que adquire a marcha, mas que vai acabar perdendo a marcha ao longo da vida. O que é muito bacana da gente contar hoje? Que isso mudou, né? A gente fala que houve uma mudança no fenótipo da doença. Hoje não se fala mais em tipo 1, tipo 2, tipo 3. Hoje a gente começa a falar em sentantes, não sentantes e andantes, né? Hoje, com o advento dos medicamentos, a gente está vendo crianças que têm sintomas muito cedo, então na história natural da doença seria um AMI tipo 1, por exemplo, mas que vão sentar, que vão às vezes conseguir ficar em pé, dependendo de quando essa terapia medicamentosa é iniciada. Então, isso é uma coisa muito legal da gente contar, né? A gente viu a história acontecendo literalmente diante dos nossos olhos, né? Eu sei que as famílias que estão chegando agora no universo da AMI, elas não vão passar pelo que a minha família passou. E isso é muito, muito gratificante de compreender. Exato. O Aline, existe alguma forma das mães perceberem que a criança ela tem um quadro de AMI? Existe sim. Na verdade, é uma forma de desconfiar de que algo não está indo bem. Então, o primeiro sintoma que a gente percebe nas crianças com AMI é o que a gente chama de hipotonia, que é um bebê muito molinho, que ele é uma criança molinha, né? E normalmente essas mães percebem quando vão no pediatra comenta, meu filho é mais molinho, ou compara às vezes com o outro bebê da mesma idade que conhece, fulaninho tá fazendo tal coisa, o meu ainda não. E os pediatras, infelizmente, eles ainda falam muito, seu bebezinho é mais preguiçoso, cada bebê tem seu tempo e tal. E isso não existe, as pessoas precisam ter consciência que não existe bebê preguiçoso. O ser humano é naturalmente um ser explorador, um ser curioso. Então, não existe bebê preguiçoso. Se você percebeu que seu bebê é mais molinho, que ele está um pouco atrasado, tem que procurar um neurologista. É muito melhor a gente procurar um médico e entender que está tudo bem do que a gente ficar esperando que aquela criança, né? Vamos esperar que cada criança tem seu tempo. Não, a gente tem que investigar o mais rápido possível. Quanto antes a gente faz o diagnóstico, no caso da AMI, melhor vai ser o prognóstico, porque antes a gente consegue buscar tratamento. E o que é importante também? Que todos nós precisamos estar atentos aos marcos motores dos bebês. Isso é muito fácil da gente acompanhar, tá lá na caderneta de vacinação que toda mãe recebe quando o bebê nasce. Muitas vezes o pediatra não preenche aqueles dados, né? Tem lá o tempo de sustentar a cabeça, o tempo para a criança ficar de bruço, rolar, sentar. Então, nossa, eu estou fazendo xizinho lá e estou vendo que meu bebê não está acompanhando aquilo, tem alguma coisa errada, tem que procurar ajuda, né? Isso é muito importante, não só para diagnosticar AMI, para qualquer outra doença, muitas doenças raras, muitos déficits motores que podem ser identificados o mais precocemente possível. Exato. Aline, seria muito mais fácil às vezes para você aceitar o diagnóstico que você recebeu, cruzar os braços, né? E ver de repente a sua filha, né, com esse processo sendo avançado. Eu digo isso porque já vi fotos da Iris andando de skate, né? Fazendo coisas, né, que uma criança da idade dela, né, ela faz, né? Mas mesmo a Iris com limitações também desenvolve, né, essas atividades, né, que para criança é extremamente importante, né? Então eu percebo que por mais que você tenha um diagnóstico como o que você recebeu, o importante é você buscar informações e ver, né, mais do que isso, né,
até onde a criança, né, ela tem condições de chegar com a sua capacidade própria, não é isso? A Iris, assim, eu tenho muito orgulho dela, não é porque é minha filha, nem é mãe puxando o saco, mas é uma adolescente, uma mulher, assim, forte, batalhadora, que defende o que ela pensa, e eu acho que isso tem muito a ver com a criação que ela teve, né? Desde muito pequena, a gente sempre tratou a limitação que ela tem de uma forma natural. Então, sempre que ela tinha alguma dúvida, por exemplo, como é que eu vou fazer tal coisa? A gente falava, vai fazer do seu jeito, cada pessoa faz do seu jeito. Então, a gente até teve uma fase da infância dela que foi um pouco complicado, porque ela não se via, e ela não se vê como uma pessoa que tem uma deficiência no sentido de eu não posso fazer alguma coisa porque eu tenho AME ou porque eu estou numa cadeira de rodas. Pelo contrário, a gente sempre incentivou muito e eu acho que isso foi muito importante para ela e é importante para as pessoas. E hoje a Iris é aí uma militante contra o capacitismo, que é justamente o preconceito da sociedade com as pessoas com deficiência, né? De acreditar que a pessoa, por ter uma deficiência, ela é incapaz de fazer algumas coisas. Isso é muito errado, né? Essa semana, inclusive, eu ouvi de um rapaz que tem AME tipo 2, tem 40 anos, ele passou em vários concursos e ele foi barrado de ser empossado por ele ser uma pessoa com AME, ser cadeirante. Nossa. E isso é um absurdo, porque é uma pessoa extremamente capaz, inteligente, e não tem diferença para assumir um cargo do que qualquer outra pessoa, né? Exatamente, né? Aline, na verdade, eu conheci o Instituto Viva Iris por meio de uma atividade que vocês fazem, né? Que é uma atividade anual, que é uma corrida, né? A corrida da AME, a qual eu participei, né? Já em várias etapas dessa corrida, né? Mas eu sei que o Instituto, ele também tem outras atividades. Me conta um pouquinho dessas outras atividades e aí depois nós falamos um pouco da corrida. O que o Instituto hoje oferece? Certo. O Instituto Viva Iris nasceu para buscar propostas de inclusão social, cultural e esportiva de várias maneiras. A gente tem uma clínica, né, uma clínica de terapias neuromotoras, onde a gente cedeu o espaço e a equipe, e 1/3 também das vagas lá do espaço clínico é destinado para crianças com atrofia muscular espinhal e outras patologias e diagnósticos diversos. Mas o Instituto ele trabalha de uma maneira muito mais ampla nos projetos que são abertos à comunidade, como a gente tem o Amor sobre 4 Rodinhas, a gente tem a Corrida da AME, tem projetos de conscientização, de educação, tem o Viva Iris Vai à Escola e várias outras ações onde a gente busca aí trabalhar as questões de inclusão e também trabalhar com advocacy, que é justamente lutar pelos direitos das pessoas com deficiência e doenças raras. A Corrida da AME é um projeto que a gente ama, né? A menina dos olhos, né? Nasceu de uma maneira muito despretensiosa. Era o desejo de uma mãe em fazer uma mobilização social para que as pessoas soubessem que as pessoas com AME existem, né, na nossa cidade. E aí eu tive apoio de um cara muito legal, que é o Danilo, que é meu amigo pessoal hoje, né, tenho uma relação com ele de muita admiração e respeito. E o Danilo me ajudou e a gente fez, e o primeiro ano foi amigos e as pessoas lá no parque, foi muito simples. E aí depois a gente continuou a fazer tudo ano. No outro ano as pessoas perguntavam, e aí vai ter corrida e tal? E hoje a gente está na 7ª edição, a gente profissionalizou a corrida, né? Hoje não deixa nada a desejar para qualquer corrida grande aí, e é muito legal. É uma corrida inclusiva que de fato abre espaço para todas as pessoas, independente de idade, condição social, condição física. Todo mundo que quiser participar desse movimento pode participar. A corrida tem modalidades competitivas, mas ela também tem a modalidade livre, que é justamente para quem fala assim, mas eu não corro, não tem problema. Na corrida da AME você pode caminhar, na modalidade livre você pode remar, pedalar, você pode ir para o seu jiu-jitsu, você pode tirar sua mãe para dançar na sala da casa, o que importa
é você se movimentar por uma causa, que é a causa da AME. E essa corrida vai acontecer quando, Aline? Esse ano a corrida vai acontecer entre os dias 23 e 26 de setembro. Em 2021 ela ainda permanece num formato totalmente online, né? Então tem uma vantagem, porque qualquer pessoa pode participar de qualquer lugar do mundo, inclusive a gente tem pessoas inscritas já da Alemanha esse ano. Ano passado a gente teve gente em Portugal, em Paris. E a gente fica muito feliz, porque tem uma coisa que a gente aprendeu, né, que a pandemia trouxe tantas coisas ruins e foi muito assustador a gente pensar que não teria corrida da AME, e aí a gente abriu essa corrida online e foi surpreendente, né, foi uma das maiores corridas online do país, a maior corrida da região, do estado de Minas Gerais. Então, assim, a gente ficou muito feliz, muita gente de outros lugares puderam participar. E, bom, assim, o que eu tenho para dizer é convidar as pessoas realmente ao Oceano, porque é um projeto lindo e eu tenho certeza que quem participar esse ano volta no ano que vem, porque é uma corrida muito linda. Sem dúvida nenhuma, né? Eu que já tive a oportunidade de participar de várias edições dessa corrida, é emocionante, né? A gente ter, né? Eu participei, na verdade, de etapas presenciais, né? Onde a gente convivia ali, né? A gente tinha a oportunidade de interagir com as pessoas, né? Com AME e tudo, né? E aquela coisa ali é muito contagiante, né? E mesmo nesse formato online, né? Depois que a gente passa a corrida, né? E que você vê pessoas postando de vários locais, né? Essa integração, mesmo que distante, né? Trazendo essa força positiva, né? E esse resultado aí fantástico que você tá tendo com o seu projeto, né? É muito gratificante ouvir tudo isso de você, toda essa superação que você e a Iris, né, tiveram diante de um diagnóstico, né, que foi dado de uma maneira tão cruel, né? E mais do que isso, né, de saber que hoje, com todo esse conhecimento que você adquiriu, você está podendo passar todas essas informações para outras pessoas, porque eu percebo que às vezes, mesmo com tanta tecnologia, às vezes as pessoas elas não têm acesso, às vezes elas não sabem onde buscar essas informações, e hoje mais claramente, né, do que quando você soube da doença, as informações elas têm como chegar, né, com mais facilidade, mas às vezes as pessoas elas não buscam isso, né? E você com o projeto Viva a Iris, né, tem levado essa informação para as pessoas, né? E é muito bonito, né? Saber do seu projeto, da sua história. Quero te dizer que foi enriquecedor essa nossa conversa, né? E acredito também que aonde ela chegar vai ser mais uma informação extremamente importante, né? E por isso eu te agradeço muito por essa conversa, por esse bate-papo, por essa troca de informação que para nós é muito importante, viu, Aline? Eu que agradeço, fico super feliz, espero contribuir, né? E dizer que realmente minha missão de vida é trabalhar para conscientizar e educar sobre essa doença. E se eu puder deixar uma mensagem para as pessoas, é algo que a gente tem trabalhado muito, sabe, Alcione, de pensar. Muitas vezes a gente pensa, isso não tem nada a ver comigo, eu não tenho AME, não tem ninguém na minha família, deixa isso pra lá. Mas tem uma coisa que as pessoas precisam se lembrar: ninguém é preparado para receber um diagnóstico. Quando a gente vai ter um filho, a gente espera aquele filho, né, só com as coisas boas, só se fala em coisas boas, espera um bebê que venha perfeito, de preferência de olhos claros, né, loiro de olhos azuis. Mas a gente nunca é preparado para receber um diagnóstico. E um diagnóstico de uma doença rara ou de uma condição específica é uma possibilidade. Então, nós precisamos normatizar as diferenças, nós precisamos nos conscientizar, a sociedade precisa se conscientizar sobre as diferenças e entender que é uma possibilidade que pode acontecer com qualquer um. E nós precisamos melhorar muito, sabe? Deixar de
colocar limites, barreiras Uhum. e compreender que se cada um fizer um pouquinho, muita coisa pode mudar, né? Uhum. Então, eu fico muito feliz de estar aqui falando sobre AME. Sempre que você quiser falar sobre isso, pode me chamar, eu vou estar à disposição. Ok. Aline, para quem quiser fazer a inscrição na corrida, para quem quiser mais informações sobre o Viva Íris, onde buscar? Pode procurar no nosso site, no www.vivairis.com. Lá tem acesso às redes sociais também, a gente está no Instagram, no Facebook. Tem um link direto para a inscrição da corrida lá. E é isso. E pode nos procurar também, que a gente está à disposição. E aí eu vou fazer uma propaganda, viu, gente? Para quem faz a inscrição na corrida, os kits são perfeitos, vem com cada mimo que é uma gracinha. É certo que muitas vezes, né, a gente nem se preocupa com isso, né, com essa questão dos mimos, né, mas eu já percebi que você tem um cuidado muito grande em montar, né, os kits, né, para as pessoas, né, a gente sabe que as pessoas que se inscrevem na corrida da AME, gente, elas se inscrevem diferente de kit. Elas se inscrevem pelo prazer de estar correndo ali, né? Mas você tem uma preocupação muito grande de tornar essa corrida cada vez mais agradável, não é isso? É verdade. Pra gente, Alcione, é muito importante cada pessoa que participa. Eu não consigo descrever em palavras o que significa quando alguém veste a nossa camisa, a camisa da causa da AME. E o que a gente percebeu com a corrida da AME é que as pessoas voltam no ano seguinte. As pessoas, elas têm engajamento, elas têm empatia. Quando a gente faz, por exemplo, o projeto Empreste Seu Pace para alguém com AME, que são as primeiras inscrições que recebem um bottom com a foto dos pacientes, e aquele corredor tem a oportunidade de correr com alguém, levando no seu peito alguém com AME, tem a oportunidade de conhecer a história daquela pessoa, isso gera muita empatia, e para a gente é isso que vale. Então, cada inscrição, ela vale muito para a gente, não é pelo dinheiro arrecadado, não é por isso, é pelo propósito verdadeiro do projeto, que é conscientizar e educar sobre a doença. E isso representa muito pra gente. Então, muita gente acha que a gente tem uma grande equipe que faz as coisas, mas não. É tudo a gente mesmo que faz. A gente monta cada kit, eu escrevo cada carta, faço questão de colocar o nome de cada pessoa. E é uma coisa que eu espero continuar conseguindo fazer, né? Porque a corrida vai crescendo, a gente não tem... Começa a perder um pouco o domínio de muitas coisas, mas com certeza tudo que entra dentro daquela caixa, daquele envelope para ir naquele kit, vai com tanto carinho, com uma energia tão importante que as pessoas sempre sentem do outro lado, sabe? Isso é mesmo, a gente sente mesmo. Aline, muito obrigado, gratidão por você ter aceito o meu convite e por compartilhar toda essa sua experiência. Obrigada, eu que agradeço, viu? Ok, um grande abraço para você. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.